Quem te controla? O que te controla? Você já se viu estando em um dia que parece que está tudo bem, que você está alegre, você está tranquilo, está sereno, e de repente alguma coisa acontece, estraga o seu dia, você fica bravo, nervoso, irritado. O que será que acontece? Vamos tentar entender um pouquinho isso? Aqui Valéria Pereira, psicanalista, espiritualista e terapeuta. Minhas queridas pessoas, olha só, essa semana eu passei por duas situações que me levaram a pensar sobre o Sermão do Monte. Eu acho que aqui todo mundo já deve ter ouvido falar do Sermão do Monte, do nosso Mestre Jesus. Eu até sugiro que vocês procurem lá no Google Sermão do Monte, na linguagem de hoje, de Jesus, porque o Sermão do Monte, ele nos convida a uma transformação interna. Aquilo ali é como se fosse um guia para a nossa vida diária. Jesus Cristo era o psicólogo dos psicólogos, né? Então, o conteúdo do Sermão do Monte, se nós conseguirmos seguir pelo menos metade do que está lá, desculpe, nós já vamos ter aí uma vida mais serena, uma vida mais equilibrada. E aí, tem uma partezinha lá no Sermão do Monte que fala assim: se alguém bater na tua face, dá outra face. Pessoal, Jesus falava por parábolas, por metáforas. E até hoje essas parábolas, essas metáforas ainda causam aí um problema para se entender. Mas o que quer dizer se uma pessoa bate na tua face e dá outra? Não quer dizer que a pessoa bateu aqui, você vai falar, bate aqui. Não é sobre isso, né? E eu tô explicando um pouquinho disso para entrar no que na situação que aconteceu comigo essa semana. Aconteceram duas situações, mas eu vou comentar sobre uma. Então, quando Jesus fala, se alguém bater nessa face da outra, ele quer dizer o seguinte: se alguém for rude com você, você vai ter uma fala amável. Então, se alguém tiver uma fala rude, você vai ter uma fala amável. Vocês já se viram numa situação, porque várias vezes na minha vida eu tive essa situação. Alguém chegar para você com uma fala rude, grossa, e você num tom mais baixo, você fala de uma maneira mais amável, a pessoa se assusta, a pessoa perde o rebolado, porque ela está esperando que você vai falar de uma maneira rude. Muito antes de eu me tornar uma professora e depois psicanalista, eu trabalhei muitos anos no banco. Eu era bancária. E isso era uma coisa que eu usava muito, né? Todas as vezes que chegava alguém muito bravo, brigando, gritando, eu abaixava a voz, eu tratava aquela pessoa com respeito, eu pedia para aquela pessoa se sentar, eu perguntava se ela gostaria de um copo de água, e ali a pessoa acalmava. Então, isso é dar a outra face. Alguém chega com uma fala rude, você entra com a fala amável. É o oposto. Se alguém faz uma crítica para você, você vai ter uma fala de elogio. Então, se alguém fala para você, nossa, como você está sendo burro em relação a essa atitude, você fala assim, nossa, e você está sendo inteligente, né? Você está tendo esse discernimento, obrigada. Porque muitas vezes a gente não quer aceitar a realidade, né? É possível que sim, é possível que não. Se alguém chega com uma fala nervosa, gritando, fale com uma fala calma. Então, é isso o que Jesus quis dizer quando é para nós darmos a outra fala. Desculpa, a outra face. E isso também vale para os nossos pensamentos. Se a pessoa chega ali e xinga, briga, né? Ali no teu pensamento, porque vocês lembram,
O pensamento começa aqui. Você tem o pensamento gera uma emoção, a emoção gera uma atitude ou uma ação, e depois que a atitude foi tomada, que a ação foi feita, aí a coisa está perdida, né? Então, isso também se relaciona aos pensamentos que você possa ter. Então, o controle começa aqui. Aí eu quero dar um exemplo para vocês, que é um exemplo muito lindo, de Gandhi. Lembra que Gandhi foi aquele que lutou pela liberdade da Índia e ele era zero armas, zero violência. E um dia Gandhi estava andando pela rua e um dos soldados, já conhecendo a fama dele, né, que ele estava buscando ali a paz, e o povo ia atrás dele, o povo seguia ele. Esse soldado chegou para ele e o agrediu, bateu nele e ele caiu no chão. Ele se recompôs e levantou. E o soldado novamente bateu nele e ele novamente caiu no chão. Ele era magrinho, baixinho. Ele se levantou, se recompôs e o soldado novamente bateu nele e ele novamente caiu no chão. Levantou, se recompôs. E o soldado falou para ele: quem ensinou você a ser esse covarde que você está sendo? E o Gandhi, naquela paz, naquela ternura que ele tinha, ele apontou para o crucifixo que estava no pescoço daquele soldado e falou: esse aí que está no crucifixo do seu pescoço, se referindo a Jesus Cristo. E aquele soldado, naquele momento, caiu em pranto, em choro profundo. Isso é dar a outra face. O soldado veio com a face da violência e Gandhi veio com a face da não violência, da paz. Então, é isso que vai transformando o nosso dia. Eu preciso ser a mudança que eu quero no mundo. Não adianta esperar que o mundo vai ser a mudança que eu estou querendo. Não. Eu preciso ser a mudança. Precisa começar em mim. Porque começando em mim, as pessoas ao meu redor vão sentindo, vão recebendo essa vibração, vão recebendo o meu exemplo e as coisas vão mudando. Então, eu precisava contar isso para vocês para entrar no que me aconteceu essa semana, que eu gostaria de dar como exemplo. Eu estava caminhando pela rua para ir para um compromisso. A calçada era um pouco estreita. Eu estava numa avenida super movimentada, com as faixas bem estreitas. O farol fechou, eu já estava um pouco mais adiante, então vários carros parados, não tinha nem muito espaço para os motoqueiros passarem entre os carros. E aí lá na frente eu vejo que eu vejo um rapaz numa moto, subiu na calçada e veio na maior velocidade em cima da calçada. Louco! Provavelmente porque o trânsito estava parado, ele não viu espaço para ele passar entre os carros, ele estava com muita pressa e ele veio louco, desvairado, em cima da calçada. Naquele momento, o meu lado de carne e osso humano, ele veio vindo na minha direção e aí eu fui para o cantinho da calçada e quando ele passou por mim eu fiz assim, como quem diz: você tá maluco? E ele ainda achou ruim. Ele achou ruim e foi embora. Eu olhei para o lado, atrás de mim não tinha ninguém. Eu olhei para frente, não tinha ninguém. Só estava eu naquele momento ali. Vocês imaginam que eu, como uma mera mortal, fiquei indignada. Segui ali no meu caminho e ali eu comecei a pensar. Subiu aquela raiva, eu comecei a pensar: como pode uma pessoa subir com uma moto numa calçada, né, vendo que eu estava ali e poderiam ter outras pessoas? Como que uma pessoa pode fazer uma coisa dessas? E aí, gente, no mesmo momento que eu comecei a pensar isso,
eu dei espaço para o meu pensamento querer entrar nessa vibração da raiva e da indignação. Aí teve um lado meu, por um momento assim de luz, eu pensei, gente, Valéria, peraí. Eu lembrei do Sermão do Monte, eu lembrei do dar a outra face. E aí naquele momento eu pensei, peraí, para esse rapaz ter subido na calçada, desvairado, louco, ele deve estar totalmente desequilibrado. Eu não estou defendendo a posição dele e não estou defendendo o que ele fez porque estava errado. Eu estou falando da minha posição diante do fato que aconteceu. Porque eu entrei ali na vibração de raiva e de indignação. E se eu continuasse nessa vibração, isso ia estragar o meu dia. E eu ainda tinha a tarde inteira e a noite com compromissos e com atendimentos. Então, naquele momento, eu pensei, uma coisa que eu sempre procuro pensar, né? Eu preciso trazer o equilíbrio para mim. Eu preciso me centrar novamente. Então, vamos lá. A gente só dá o que a gente tem, né? Aquele rapaz está totalmente desequilibrado. Ele está plantando sementes de péssima qualidade. Em algum momento, ele vai atropelar alguém. Ele vai ferir alguém, ele vai matar alguém, ele vai dar com a cara no poste, e aí é problema dele. Ele vai colher o que ele plantou, porque a colheita é certa, né? Minhas pessoas queridas, se tem uma lei que funciona, é a lei da colheita. O que eu planto, eu colho. Então, eu não vou trabalhar aqui com o que é do outro. Eu vou trabalhar aqui com o que é meu, com o que eu controlo em mim. Então, naquele momento, eu entrei com o seguinte: qual é a face que eu preciso dar para eu ficar em paz comigo? É entender que o outro está em desequilíbrio. Então, eu não vou entrar na energia de desequilíbrio do outro. Então, eu me recompus, eu fiz algumas respirações ali profundas e eu entrei ali no quê? Na outra face da compaixão. O que é a compaixão? Com paixão. Você olhar para a pessoa e falar, poxa, a pessoa realmente está fora dela. Para que eu pudesse, desculpe, para que eu pudesse me centrar de novo, para que eu pudesse ficar bem comigo. Então, foi a maneira que eu voltei para dentro de mim, eu me recompus e eu pude seguir o meu caminho. E aí, minhas pessoas queridas, é fácil fazer isso? Não. Não é fácil. É fácil dar outra face? Não. É um exercício diário. Às vezes até é um exercício que você pratica de manhã, pratica à tarde, pratica à noite, dependendo do dia que você tem. É um exercício diário. Aí que entra o quê? A transformação interna. É aí que entra o quê? Como eu vou trabalhar com a minha reforma íntima. É uma reforma íntima. Se eu vou reformar uma casa, eu não preciso quebrar as paredes, eu não preciso passar por um processo ali de muito trabalho para aquela casa ficar bonita, ficar boa, ficar bem estruturada. Então, esse processo de reforma íntima vai dar trabalho? Vai. Vai. Mas porque no final eu vou estar com o quê? Com a minha casa boa, equilibrada, bem estruturada, firmada. E aí é o seguinte: por que o comportamento do outro me afeta tanto? Por que naquele momento o comportamento daquele rapaz me desestruturou? Me deixou indignada, me deixou com raiva. Por quê? Vou dar um outro exemplo aqui.
Você está calmo fazendo o seu trabalho lá na sua empresa, na sua mesa. Aí seu chefe chega nervoso, irritado, começa a falar um monte para todo mundo. Eu não dou 5 minutos para você começar a ficar nervoso e irritado. Não é? Quer outro exemplo? Você está feliz. Alguma coisa muito boa aconteceu com você. Você está feliz. Ou na sua casa, ou num grupo de amigos, enfim. Ou às vezes sozinho. Alguém te liga chorando, contando uma tragédia. Ou você está em casa, chega alguém da família, ou liga alguém da família chorando, contando uma tragédia, triste. Em 5 minutos você está triste também. E até chorando. Outro exemplo. Você está relaxado, sossegado na sua casa, assistindo ali um filme. Às vezes você está no trabalho, foi almoçar, comeu uma comida gostosa, voltou relaxado para o trabalho. Aí chega alguém ali extremamente agitado. Agitado. Vambora, vamos fazer, vamos aí, ó, como você deixou, você não limpou. Ó, tá no horário, você já terminou? 5 minutos. Aquele seu relaxamento vai embora e você fica também agitado. Eu poderia citar aqui vários exemplos. Aí, a pergunta aqui é a seguinte: por que que isso acontece comigo? Sabe por quê? Porque eu dou poder para outra pessoa. Como é possível alguém ter esse poder sobre mim? Cada vez que eu me desequilibro por causa da emoção, da ação, da atitude que o outro está tendo, é porque eu me peguei e eu me dei para outra pessoa, eu me coloquei na mão de outra pessoa. Já pensaram sobre isso? Você está dando você está colocando você na mão da outra pessoa. Até quando o meu humor vai depender do humor da outra pessoa? Até quando o meu bem-estar vai depender do bem-estar da outra pessoa? Até quando a minha confiança em mim, na minha competência, no que eu sei fazer de melhor, vai depender do que o outro acha de mim, do que o outro me vê com os olhos dele, com o filminho que passa na cabeça dele? Até quando eu vou colocar a minha vida nas mãos de outra pessoa? Minhas queridas pessoas, isso é muito sério. Até quando você vai deixar de ser você? Até quando você vai achar que a pessoa, o fulano que está lá na rede social, mostrando que a vida dele é perfeita, linda, maravilhosa, realmente é perfeita, linda, maravilhosa? Porque não é. Todos somos de carne e osso e estamos num planeta de provas e expiações, passando por dificuldades, todo mundo está no mesmo barco. Então, como é que eu vou dar a minha outra face, como Jesus ensinou no Sermão do Monte, quando eu tenho essas situações aí que possivelmente na maior parte do tempo me desequilibram, porque eu permito que elas me desequilibrem, porque eu estou dando a minha emoção na mão de outra pessoa, agindo no oposto, agindo na outra polaridade. Então, a pessoa chegou ansiosa, eu vou respirar fundo e vou pensar comigo, eu vou me manter calma. A pessoa chegou brava, eu vou pensar comigo, eu vou me manter serena. Então vocês percebem, é sempre você procurar se manter da outra ponta daquela emoção, do oposto daquela emoção.
E mesmo porque, até para eu poder ajudar alguém que chega ali chorando, triste, eu preciso estar bem para ajudar aquela pessoa. Porque se eu entrar naquela emoção de tristeza, são dois tristes, não vou poder ajudar. Então, olha, é um trabalho diário, mas eu vou falar para vocês que é muito válido. Porque depois que passa aquela sensação e você começa ali a repensar, a entender o que está acontecendo, então, eu precisei trabalhar ali naquele momento comigo, porque eu falei, não, eu não vou entrar na vibe. Essa pessoa está completamente desestruturada. É o problema dele, não é meu. E eu não vou desestruturar o meu dia e entrar nessa vibe. Vocês percebem? Então, eu precisei entrar com o meu processo de ressignificar os meus pensamentos, fazer ali respirações, conversar comigo e funcionou. Então, é um processo diário e quem tem que fazer sou eu, porque o outro não vai fazer por mim, o outro tem que fazer por ele. Quem é responsável por mim sou eu. Quem é responsável por eu ser feliz, sou eu. Quem é responsável por eu me manter em equilíbrio diante dos fatos da vida, sou eu. Ninguém é responsável por mim. Ninguém tem essa obrigação, ninguém tem essa capacidade, porque cada um já está no seu processo pessoal. Então, se eu quero ser equilibrada, se eu quero ser feliz, se eu quero trazer um pouco de paz, de autoconhecimento, de entendimento para a minha vida, sou eu que preciso buscar isso por mim. Minhas queridas pessoas, eu desejo de coração que vocês possam começar a trabalhar em vocês e começar a ter esses insights e não entrar na emoção do outro, não entrar na vibração do outro, se manter dentro da sua vibração, respeitar a sua vibração, porque assim o seu dia vai se manter sereno, tranquilo. Deixe o outro ficar com o que é dele, não entregue as suas emoções nas mãos do outro, não dê a sua vida, não entregue a sua vida, as suas emoções, dando poder para o outro ter essa liberdade em cima de você. Você tem o seu direito de se manter sereno, para que você esteja sempre em equilíbrio. E estando em equilíbrio, eu consigo enxergar melhor as situações ao meu redor, como entendê-las, como resolvê-las, até como ressignificá-las. Faça isso por você. Se respeite, se ame, se compreenda. Você merece. Um beijo no seu coração. Fique bem.